Eu achava que precisava ter tudo sob controle para não me perder no meio da minha própria vida. Mas no fundo eu já estava perdido há muito mais tempo do que eu tinha coragem de admitir. Eu só escondia isso atrás de planejamento, rotina e uma falsa sensação de organização. Então eu comecei a tentar controlar tudo ao meu redor como se isso fosse me salvar. Cada detalhe, cada decisão, cada possibilidade que ainda nem tinha acontecido. Eu achava que prever tudo ia me proteger do que poderia dar errado, como se a vida fosse um problema que dava para resolver antes de acontecer. Eu passava horas pensando em cenários que talvez nunca fossem reais, criando respostas perfeitas para situações que nem existiam ainda. Ensaiando conversas sozinho, tentando evitar qualquer erro possível. E quanto mais eu fazia isso, mais eu acreditava que precisava continuar. Porque parar significava encarar o que eu estava tentando evitar. E eu não queria lidar com isso de verdade. Então eu só continuava controlando mais e mais coisas. Até o jeito que eu reagia, até o que eu sentia por dentro. Eu tentava moldar minhas emoções como se fossem algo previsível. Como se eu pudesse decidir exatamente como me sentir o tempo todo. Mas isso começou a me cansar de um jeito que eu não esperava. Um cansaço que não era físico, era algo mais profundo. Era como se minha mente nunca desligasse de verdade, mesmo quando tudo estava aparentemente tranquilo ao meu redor. Sempre tinha algo novo para controlar, algo novo para prever, e essa sensação nunca ia embora completamente. Eu vivia em alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado, mesmo quando não tinha nada acontecendo de fato. E isso foi me consumindo aos poucos, sem fazer barulho, porque por fora parecia que eu tinha tudo sob controle, mas por dentro era um caos que ninguém via, um caos silencioso que eu carregava sozinho. Eu não conseguia relaxar nem quando eu queria, porque minha cabeça não parava nunca, sempre procurando algo para ajustar, algo para corrigir, algo que ainda não estava perfeito o suficiente. E esse perfeito nunca chegava de verdade. Sempre faltava mais alguma coisa, sempre tinha mais um detalhe para resolver, e isso nunca acabava. Era um ciclo que se alimentava sozinho. Quanto mais eu controlava, mais eu sentia que precisava controlar. E quanto mais eu sentia isso, mais cansado eu ficava. Mas eu não sabia parar, porque achava que parar era perder o controle de vez. E isso me dava medo. Um medo que eu nem sabia explicar direito. Medo de errar, medo de perder, medo de não ser suficiente. Medo que as coisas dessem errado sem eu conseguir impedir. Então eu continuava tentando segurar tudo, mesmo quando já estava claro que isso não estava funcionando. E talvez você já tenha sentido isso também. Essa necessidade de controlar tudo para se sentir seguro, como se relaxar fosse um risco grande demais. Como se confiar na vida fosse ingenuidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sincera agora. O quanto isso já te custou até hoje? Quantas noites você perdeu pensando demais em coisas que nem aconteceram? Quantas vezes você deixou de viver o presente por tentar prever o futuro? Quantas vezes você tentou controlar algo que nunca esteve nas suas mãos? E mesmo assim, no final as coisas saíram do seu controle? Porque comigo foi exatamente assim. Várias vezes, mais do que eu consigo contar. E cada vez que dava errado, eu reagia do mesmo jeito, tentando controlar ainda mais coisas. Como se o problema fosse eu não estar tentando o suficiente. Como se eu só precisasse me esforçar um pouco mais. Mas não era isso. Nunca foi sobre esforço. Era sobre direção. Eu estava indo exatamente para o lado errado. E só percebi isso quando já estava exausto demais para continuar. Foi no limite que a ficha começou a cair de verdade. Quando controlar tudo já não me dava nenhuma sensação de segurança. Só me deixava mais cansado e mais perdido. E aí foi quando eu comecei a questionar tudo isso. Pela primeira vez, de verdade. Eu parei e pensei, e se eu nunca tive controle de nada disso?
E se eu só estava criando essa ilusão para me sentir menos vulnerável? E aceitar isso não foi fácil. Na verdade, doeu bastante, porque parecia que eu estava desistindo, como se eu estivesse abrindo mão de alguma coisa importante. Mas aos poucos eu fui entendendo melhor. Não era desistir, era enxergar a realidade. Era parar de lutar contra algo que nunca esteve nas minhas mãos. E isso mudou a forma como eu comecei a ver tudo. A vida não estava contra mim. Ela só não seguia o roteiro que eu queria, e nunca seguiria, porque não é assim que funciona. E pela primeira vez eu considerei soltar, mesmo sem saber exatamente como fazer isso, mesmo com medo do que ia acontecer depois. Eu só parei de tentar controlar tudo ao mesmo tempo. E comecei pequeno, soltando uma coisa de cada vez, aceitando pequenas incertezas, deixando algumas coisas acontecerem sem interferir. E no começo foi estranho, de verdade. Parecia que eu estava fazendo algo errado, mas ao mesmo tempo tinha algo diferente ali. Um tipo de leveza que eu não sentia há muito tempo. Não era felicidade, não era euforia, era mais silencioso do que isso, mas era real. E isso foi crescendo aos poucos. Quanto mais eu soltava, mais eu percebia. Eu nunca precisei controlar tudo. Eu só precisava aprender a lidar com o que eu não controlo. E isso muda tudo. Porque a paz não vem de dominar a vida. Ela vem de parar de lutar contra ela o tempo todo, de aceitar o que é incerto, de aceitar o que foge do seu alcance e confiar que você vai saber lidar quando as coisas acontecerem. Não antes, não no controle, mas no momento certo. E hoje eu ainda sinto vontade de controlar às vezes. Isso não some completamente. Mas agora eu percebo mais rápido e faço uma escolha diferente. Eu solto, eu deixo ir e sigo em frente com o que está nas minhas mãos. Porque no fim, a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, está em não precisar mais disso para se sentir em paz.